Olá, bom dia para você. Nós já estamos em 2013 e as despesas de todo o começo de ano vão aparecendo a cada dia. Como fazer para o salário chegar ao fim do mês, pagando todas as contas? É disso que nós vamos falar, porque o tema do Pronto Atendimento de hoje são os impostos do Ano Novo. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e ainda pelo facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Marcos Pielucci, economista e professor da FIA, que é a Fundação Instituto de Administração. Professor Marcos, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Madeleine, muito obrigado. Seja bem-vindo, viu? E tenha um bom dia. Olha, o ano é novo, mas os impostos são os velhos conhecidos que sempre chegam com uma surpresa no reajuste. Tem ainda as despesas como matrícula e material escolar. E para não entrar no vermelho, nem ficar com o nome sujo, é preciso planejamento e organização. Veja algumas dicas que podem ajudar a fechar as contas no fim do mês. A primeira dica é listar todos os impostos que você tem a pagar, organizando por prazo de vencimento e valor. Assim, você poderá se planejar financeiramente, já que nesse período há despesas como férias e material escolar para aqueles que já são pais. E para os solteiros, é bom planejar os gastos com o carnaval que vem por aí. Tem ainda o IPVA. No estado de São Paulo, os donos de veículos já podem antecipar o imposto, que pode ser parcelado, mas o desconto à vista é de 3%. E tem ainda o seguro obrigatório, que pode ser parcelado em 3 vezes, se o valor mínimo for de R$ 70 cada parcela. Outra despesa de peso é o imposto predial. Em São Paulo, o IPTU teve reajuste de 5,4%, mas poderá ter desconto de 6% para quem pagar à vista, dentro do prazo de vencimento da primeira parcela. Quem preferir, poderá parcelar o valor em até 10 vezes. Para quem tem filhos e despesas com matrícula e material escolar, a dica é ver o que sobrou do ano anterior e tentar reutilizar. Depois, faça pesquisa de preços, evitando materiais com imagens de personagens licenciados, porque eles custam mais. E ainda, negocie com a loja se comprar em grande quantidade e não deixe de pedir desconto. Evite parcelar, porque as taxas de juros sempre são altas. E evite de todo jeito usar o cheque especial, que cobra quase 150% de juros ao ano. Concluindo, relacione as despesas e sua disponibilidade de dinheiro e negocie com sua família para começar bem este ano. Marcos, parece muito atraente a possibilidade de pagar à vista para ter um desconto e tudo, mas fica difícil pagar tudo à vista também, não é? É mesmo para as pessoas que foram cautelosas e reservaram uma parte do 13º, ou que sobrou do 13º para pagar esses impostos, muitas vezes fica pesado pagar tudo no começo do ano, né? Então, não é todo mundo que consegue seguir e aproveitar esse desconto que é dado tanto no IPVA quanto no IPTU. É difícil mesmo. É difícil, com certeza. Agora, o que chama atenção também nessas dicas é fugir do cheque especial, não é, Marcos? Com certeza, isso é a dica de ouro, porque o cheque especial é um produto que é destinado a necessidades emergenciais, é uma emergência mesmo, não tem outro jeito, você recorre ao cheque especial. Agora, você usar o cheque especial para pagar as despesas desse começo de ano ou tentar usar o cheque especial como parte da possibilidade de gastos que a pessoa tem, fica difícil mesmo e acaba comprometendo muito mais a vida financeira da pessoa para os outros meses do ano, né? Porque muita gente acha que o cheque especial ele passa a fazer parte do salário, né? E, na verdade, não é nada disso. Nada disso, pelo contrário. Quanto que se cobra hoje? Quanto que os bancos costumam cobrar de juros do cheque? A média é sempre aquela coisa que não reflete a realidade, né? Embora a média seja calculada, ela é de 7,7%, 7 a 8%. Só que as taxas vão de 5 a 15%. Tem taxas realmente muito altas. A maior parte dos bancos cobra entre 8 e 10. Então, mesmo assim, é muito alto, né? A gente acaba
o brasileiro ainda não se esqueceu da época da inflação, né, na qual ele não se preocupava tanto com as taxas de juros, já que as coisas aumentavam 40%, 50% na época mais intensa da inflação, na hiperinflação. As pessoas acabavam não se preocupando com os 10% do cheque especial, porque isso é muito pouco, né? Isso é relativamente muito pouco. Então, a pessoa hoje que vê, cobra 10%, 10% é pouco, né? Só que isso é muita coisa, representa, como você falou, 150% ao ano. Então, hoje, como a gente está trabalhando com uma taxa de juros de 7% ao ano, 7,25%, né? E uma inflação de 5 e pouco por cento ao ano, uma taxa de 150% ao ano realmente compromete muito a vida financeira da pessoa. Sem dúvida. Agora, Marcos, o telespectador e o ouvinte que acompanha agora aqui o nosso programa, que se perdeu nas contas, acabou entrando no cheque especial e agora está nessa bola de neve. Com essas mudanças todas, com os bancos oferecendo situações diferentes, ele pode, por exemplo, pedir uma portabilidade, mudar de banco e ter uma taxa menor? Pode, é possível sim. Tem algumas possibilidades. A melhor delas é ela tentar ver se ela tem acesso ao crédito consignado, que acaba sendo a forma mais barata de se obter um crédito pessoal, né? Além disso, tem outras linhas de crédito pessoal que os bancos oferecem, com taxas em torno de 3%, 4% ao mês, né? O que é muito melhor do que o 7% do cheque especial. Ela pode também refinanciar o seu veículo, é possível fazer optar por várias alternativas, mudar de banco, mudar de banco é possível, a gente não está mais casado com o banco, né? Outra herança que a gente tem é aquela ligação forte com o banco. Eu sou cliente do banco e não posso mudar, tudo está naquele banco. Hoje é possível mudar sim, e isso é uma alternativa que vai favorecer as pessoas e vai favorecer até o desenvolvimento da nossa economia. Porque na medida que a gente puder, na mesma forma que a gente vai até uma loja, ver que o produto daquela outra é melhor, vai na outra porque confia na outra, viu que é melhor aquele produto, a gente pode fazer a mesma coisa com o banco também. Ver que o banco está cobrando uma taxa muito alta e não abre mão, não consigo renegociar, eu posso ir para outro banco também. O que não pode é ficar pagando esse absurdo, né? Não pode, não, realmente não. Olha, a Desirene é de Natal, ela mandou uma pergunta para a gente. Ela conta, eu tenho um cartão de crédito há mais de 6 anos. Quando eu fiz esse cartão, eu não fui informada que eu teria que pagar anuidade. Agora eu recebi uma cobrança dessa anuidade dividida em 12 parcelas. Fui pega de surpresa, não tinha sido comunicada, enfim. Eu quero saber se eu sou obrigada a pagar essa anuidade. Já liguei lá várias vezes, reduziram para 6 meses essa anuidade, só que ela diz, eu não quero pagar nem nada, porque eu não sabia disso. O que eu devo fazer? Olha, realmente tem alguns contratos antigos de cartão de crédito que prevêem a isenção da taxa de anuidade. Agora, ela precisa ler o contrato dela, eu recomendo, Desirene, que você leia o seu contrato e que verifique se existe de forma expressa a isenção da anuidade. Se tiver essa isenção, ela tem que buscar os canais de atendimento do banco. Se não funcionar, ela vai até a ouvidoria do banco, pode recorrer até a redes sociais, enfim, para buscar os direitos dela. Se não funcionar mesmo assim, tem o canal de atendimento, o canal de reclamações do Banco Central, que ela pode recorrer em última instância também. Muito bem, olha, às vezes os impostos chegam 2 vezes no nosso bolso. Vamos conferir uma informação para saber se é verdade ou apenas um mito. Professor, investir em carro é bom porque eu posso vender quando eu precisar. Isso é verdade ou isso é um mito? Em poucas palavras, é um grande mito. Por quê? É um grande mito. Porque o carro hoje,
para nós, não é mais um investimento. Ele no passado foi, sim, um investimento, foi um investimento interessante, porque ele valorizava, eu podia vender facilmente, realmente. O carro usado era uma forma interessante de eu reservar dinheiro. Hoje, o carro é um produto como qualquer outro. O carro é um produto como uma televisão, como um móvel. Então, para que ele serve? Ele serve para me locomover, né? Para alguns é um símbolo de status, enfim. Mas o carro não é um investimento. Por quê? Porque ele perde valor, sim. Desde na hora que ele sai da concessionária. Exatamente. Quando eu compro o carro zero, mais ainda. Porque na hora que ele sai da concessionária, ele já perde valor. Né? Agora, além disso, ou seja, além do carro perder valor ao longo do tempo, tem uma questão importante. Né? Hoje em dia, as pessoas têm que tomar muito cuidado na hora de vender o carro, porque não é fácil. Né? Se você vai vender o carro para uma concessionária, para uma loja que você conhece, tudo bem. Agora, na maior parte dos casos, a situação mais vantajosa é quando você vai vender o carro diretamente para outra pessoa. Né? E aí a gente sabe que aproveitadores, né, os golpes aparecem a todo momento. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado, né, tomar todas as precauções na hora de vender o carro. Sem dúvida. Olha, sobre o automóvel, tem uma pergunta aqui do Marcelo, que é do Rio. Ele diz o seguinte, agora a gente falou sobre vender, né, o carro, mas a pergunta dele é, refinanciar o carro pode ser uma boa alternativa para quitar dívidas? Olha, essa sim pode ser uma boa alternativa. Como eu tinha falado agora há pouco, o refinanciamento de veículos é uma linha de crédito que oferece taxas relativamente baixas se eu for comparar, por exemplo, com o cheque especial. Por quê? Porque o carro é usado como garantia. Então, o refinanciamento do veículo pode ser uma alternativa interessante, sim. Agora, o mais importante aí, além de ele pensar se vai refinanciar o carro ou não, é de que forma que ele vai refinanciar. Né? Ou seja, ele vai fazer esse refinanciamento com parcelas que caibam no orçamento dele. Essa é a mensagem mais importante. Ele tem que se programar para ver se essas parcelas cabem no orçamento dele, porque senão ele corre o risco de fazer o seguinte, refinancia o carro, quita as dívidas e aí depois ele não consegue pagar as dívidas e perde o carro. Ou então, pior ainda, ele quita as dívidas e acha que pronto, agora eu quitei minhas dívidas, posso gastar de novo. Esse é um risco muito grande. E aí ele vai acabar se enrolando de novo e tendo novas dívidas. E aí, além das dívidas novas, ele tem a dívida do carro que ele fez anteriormente. Né? Então, o ideal, a dica aí para o Marcelo, é isso? Seria a seguinte, seja qual for a linha que você vai optar, refinanciamento de veículos, empréstimo consignado, pense bem no seu orçamento. Faça as contas para verificar se essa prestação, de que forma, se essa prestação cabe no seu orçamento, de que forma que ele pode se reprogramar para que não tenha mais dívidas. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, o Francisco Lopes, ele diz o seguinte, a minha pergunta é sobre o não pagamento de uma parcela de um empréstimo consignado, que você acabou de sugerir. Cortaram o meu cheque especial, que era de um valor de R$8.000, eu fiz novos empréstimos, por exemplo, 7 parcelas pagas de R$1.000, enfim, ele deu um exemplo. Fizeram uma renegociação, eu estava com um problema grave financeiro na minha vida, eu estava acostumado com esses R$8.000 do cheque especial. Tem como acionar o banco pelo transtorno do corte desse benefício? Já que há pelo menos uns 7 anos eu utilizava? Olha, isso reflete exatamente aquilo que eu tinha acabado de falar para você, ou seja, o cheque especial não é parte da renda da pessoa. Né? Eu acabei de falar sobre dívidas. Dívidas, a gente acaba considerando as dívidas como alguma coisa ruim. Né? Mas as dívidas servem para a pessoa crescer, adquirir bens e tal. Só que essa dívida não pode ser uma dívida muito cara. E o cheque especial e o cartão de crédito, no rotativo do cartão, são as formas de endividamento mais caras que a gente tem hoje no Brasil. Então, o que acontece aí? Ele fez como muitos brasileiros fazem ainda, que é considerar o cheque especial como parte da possibilidade de gastos que a pessoa tem durante o mês.
Então, a pessoa, por exemplo, tem uma renda de 2, 3 mil reais, mais o cheque especial de 2, 3. Então, oba, eu posso gastar 6. Né? Não pode, porque aquele cheque especial é um limite para emergências. Não é um dinheiro que você pode gastar à vontade. Né? Então, aí o nosso espectador, ele considerava esses 8 mil reais, que é um valor muito, como ele mesmo falou, um valor importante, ele considerava como parte da renda dele, e não é. Né? Então, eu sei que não foi essa a pergunta dele, mas enfim, esse é o recado que me vem logo então, quando dá para você entender me falou, que ele não né? tem como reclamar, né, no banco. Não, na verdade, é o seguinte, o corte do limite do cheque especial é um problema sério, né? Porque realmente ele estava usando, vamos supor que ele estivesse usando como uma necessidade emergencial. Aí vem o banco e corta esse limite. Né? Isso é ruim, né? Lógico que vai pegar o cidadão numa situação, pega ele desprevenido. Só que o que ele tem que verificar nessa situação? Né? Além de se precaver para não utilizar o cheque especial, ele tem que verificar se no contrato de cheque especial dele está prevista a suspensão pela inadimplência em outras linhas de crédito, que foi o que aconteceu. Então, ele deixou de pagar uma prestação, ficou inadimplente, cortaram o cheque especial dele. Ele precisa ver se no contrato isso está expressamente colocado. Então, qual que é a dica? Que ele leia o contrato para verificar. Agora, para ele processar o banco ou acionar o banco pedindo o ressarcimento por danos, eu acho um pouco complicado, porque fica difícil até de saber quais foram os danos que o banco efetivamente causou ao cortar o limite de cheque especial. Né? Tudo bem que o banco não poderia fazer isso. Em tese, se não tiver expressamente colocado, ele não poderia tirar. Mas mesmo assim, ele vai processar o banco e cá entre nós, né? Processar um banco é um processo moroso, difícil. Por quê? Porque todo mundo reclama de banco. Né? Então, o banco já está preparado para isso. Né? Se você vai processar o banco, isso vai demorar tanto tempo que nem vale a pena. Né? Por mais que ele esteja certo, nem vale a pena. Talvez até ele ter perdido o cheque especial tenha sido uma coisa mal boa necessário para para ele. Que bom, né, que ele perdeu o cheque especial, porque daí ele vai sair de um problemão lá. Se arruma a sua vida e consegue outras formas de se desenvolver. Aí. Olha, a Cidélia Silva Pereira, ela diz o seguinte: a minha mãe tem uma dívida no cartão de crédito, que é do mesmo banco onde ela recebe a pensão de um salário. Estão dizendo que vão pegar o pagamento da pensão para pagar o cartão. Eles podem fazer isso? Olha, o que acontece? Os bancos, eles às vezes fazem isso, tá? Mas não podem. Você não pode reter parte do rendimento da pessoa para pagar uma dívida, a não ser que isso tenha sido colocado, por exemplo, em débito automático. Aí não tem jeito. Né? Se ela colocou em débito automático, vai debitar mesmo. Né? Agora, se ela não colocou em débito automático e se não autorizou o débito, ou seja, se não está autorizado aquele débito, o banco não pode descontar aquele valor do salário da pessoa. Né? Na verdade, o salário ele é impenhorável. Né? Só a justiça pode determinar a retenção de parte do salário e, mesmo assim, ainda tem limitações. Entendi. Então, fique atenta que isso, porque até pareceu que foi uma coisa que ela ouviu dizer que vão fazer. Então, se fizerem, está errado. Vamos às ruas de São Paulo para tirar mais uma dúvida sobre finanças? Vamos ver. Meu nome é Jeane e eu gostaria de saber se comprar ouro é um bom investimento a longo prazo. Ouro. Olha, ouro, interessante, né? O ouro tem subido, né, nos últimos tempos aí. O que acontece? O ouro é um investimento a longo prazo, sim. Só que o investidor tem que tomar muito cuidado com o ouro. Por quê? Porque assim como a bolsa, o ouro sobe e desce. Só que o ouro sobe justamente quando? Em períodos de crise. Né? O ouro acaba subindo em períodos em que a economia está instável, né? Em que existe a possibilidade de alta ou queda do dólar por uma razão ou por outra. Então, nesses momentos, o ouro sobe. Né? No longo prazo,
o ouro acaba sendo um investimento bom sim, mas para se proteger dessas oscilações de outros investimentos. Né? Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, Madeleine, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o ouro valorizou mais ou menos 380%, o que é bastante, né? Se você observar esse número, você fala, puxa, então eu vou investir em ouro. Só que a Bolsa, por exemplo, o índice da Bolsa de Valores, a nossa Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, subiu no mesmo período 340%. Quanto foi o ouro? Ouro 380 e o Ibovespa 340, ou seja, um pouco menos. Né? Sim. Então, o ouro é mais ou menos a mesma coisa que a Bolsa? Não é. Né? A Bolsa é um investimento também de longo prazo e o ouro é um investimento de longo prazo, só que com outra finalidade, que é se proteger de crises, de outras oscilações. Só que da mesma forma que a Bolsa, vale a recomendação para o ouro. Tome cuidado, não tenha esse como seu único investimento, né? E saiba que no curto prazo as oscilações acontecem de forma muito intensa. Então você não pode se assustar, tem que ter um bom coração, né? Porque senão você acaba se preocupando demais e acaba retirando no momento errado. Né? Agora, o investir em ouro não é investir em joias. Né? Investir em ouro é ou investir pela Bolsa de Mercadorias e Futuros ou investir por meio de uma corretora que você compra as barras de ouro mesmo. Qual que é o investimento mínimo? Porque a gente fala investir em ouro, dá a impressão que assim, puxa, tem que ter um investimento muito alto. É assim, não? Não. Se você tiver, sei lá, R$1.000, R$2.000, depende da corretora. Um pouquinho de ouro. Isso, você compra uma pequena, depende da corretora. Ela vai ter limites até pequenos para você comprar até um metal físico, né? Porque na Bolsa de Mercadorias é um pouco mais. Mas o metal físico você pode comprar pouco, sim. Interessante. Olha, a Rosana, ela pergunta, eu gostaria de saber mais sobre o cadastro positivo. Ele já está valendo? O cadastro positivo é aquela... quando o banco... Explica pra gente. Então, se o cliente paga tudo direitinho e tal, ele tem uma vantagem, é isso? Exatamente. O cadastro positivo é o seguinte, é um cadastro que os bancos vão registrar e que se referem aos pagamentos que a pessoa fez no passado. Né? Então, o que acontece? É como se eu olhasse a tua vida e falasse assim, puxa, a Madeleine, ela paga as contas em dia, ela sempre paga as prestações em dia. Então, na hora de dar crédito para a Madeleine, eu posso oferecer uma taxa mais interessante, porque o meu risco é menor. Né? Então, esse é o objetivo do cadastro positivo, fazer com que os bancos possam conhecer melhor o comportamento dos clientes, né? E aí compartilhar as informações no sistema financeiro. Né? E aí, na hora de dar crédito para pessoas, o banco vai poder oferecer taxas menores. Né? Então, esse, de uma forma bem simples, é o funcionamento. Só que, como tudo aqui, a gente precisa de leis para regulamentar. Né? Teve uma lei que foi criada em outubro para poder regulamentar, só que como a gente está tratando do sistema financeiro dos bancos, foi necessário o Conselho Monetário Nacional publicar uma resolução. E isso aconteceu em dezembro do ano passado. Nessa resolução, o Conselho Monetário diz que os bancos têm até agosto para se preparar, 1º de agosto, para se preparar para esse processo. Né? Então, a gente deve esperar que no segundo semestre desse ano a coisa já esteja funcionando. Né? Mas, por enquanto, ainda não. Tá bom, então. Olha, a gente já volta, viu? Logo depois do intervalo, a gente continua tirando suas dúvidas sobre finanças. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. De todas as liquidações. Cozinha de aço Itatiaia completa 4 peças de R$ 1.199 por R$ 799 à vista. Economize R$ 400. Guarda-roupa de casal a partir de R$ 299 à vista. E guarda-roupa de casal Bartira com portas de correr só R$ 699 à vista. Não perca por nada. Annie, ele pegou sua mãe. E os discos? O veneno da víbora está me matando! A Terra será destruída em aproximadamente 2 minutos. Olá de novo, velha amiga. As Aventuras de Sarah Jane, hoje, 8h15 da noite. Atenção, senhores
senhores passageiros do voo 737 com destino. Não deixe nada atrapalhar as férias da família fora do Brasil. O CNJ simplificou o embarque de crianças e adolescentes para o exterior. Fique atento. Além de passagens e documentos, é necessária a autorização autenticada em cartório. Para viagem internacional, menores de 18 anos precisam da autorização dos pais em 2 vias. O pai ou mãe que não viajar com o filho deve autorizar o embarque por escrito. Criança ou adolescente desacompanhado dos pais precisa ter a autorização com a assinatura dos dois. Acesse o site www.cnj.jus.br/viagem ao exterior. E boa viagem! CNJ, compromisso com você. Um jovem dividido entre a responsabilidade do seu trabalho. Conseguiu vender o leite? Consegui, sim. E o sonho de ser reconhecido como poeta. Mandei meus poemas para aquela revista que você falou. Leite, hoje, 10 da noite, dublado e com audiodescrição. Com comentários do cineasta César Charlone. É um filme onde a palavra não vai ser importante. A imagem vai contar tudo. Na Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é finanças e também os impostos do ano novo. Quem está tirando as suas dúvidas é o economista e professor da FIA, Fundação Instituto de Administração, o Marcos Peluche. Professor, a Isabela Alessandra mandou uma pergunta pelo Facebook. Ela conta: eu sou menor de idade, abri uma conta corrente, mas não movimentei. Ela ficou desativada. Eles podem cobrar taxas? Olha, a taxa que ela deve estar se referindo é a taxa de manutenção de conta corrente, né? Ela pode ser cobrada mesmo que a conta não seja movimentada. Dependendo de como que é o contrato, ela teria que ver ou pedir para os pais dela verificarem como que está o contrato de abertura de conta corrente. Porque depois de um tempo de inativa, muitas vezes a conta vamos dizer, ela é inativada, ela é considerada como se estivesse congelada e aí não é mais cobrada a tarifa. Mas mesmo que ela não movimente a conta, pode existir a possibilidade sim de se cobrar a tarifa de manutenção. Então ela tem que verificar com o banco e tem que verificar lá no contrato o que está escrito, né? Olha, a Solange, ela disse que roubaram todos os documentos dela, originais, em 1991. Ela fez o BO e depois disso ela não consegue abrir nenhum crediário e passa constrangimentos, não aceitam a abertura do crediário nem mostrando o BO. Isso é normal? Há alguma coisa que eu possa fazer? Olha, é normal sim, né? Já que ela perdeu os documentos, provavelmente podem ter usado esses documentos dela para abrir contas correntes, podem ter falsificado os documentos dela. O que ela precisa fazer? Ela precisa consultar qual é a situação dela nos órgãos de proteção ao crédito. Então, ela tem que se dirigir a esses órgãos e fazer uma consulta. Esses órgãos geralmente têm um serviço ao cidadão que é para consultar o próprio CPF. Então, ela tem que consultar e verificar o que aconteceu. Às vezes até pela internet dá para fazer isso. Sim, até pela internet. Muitas vezes dá para ela fazer. Para ver se usaram um documento dela ilegalmente. Na verdade, ela vai consultar se tem alguma ocorrência. Sim, se o nome dela se o nome dela está sujo, vamos dizer assim. Né? Se ela verificar que o nome dela está sujo, com o boletim de ocorrência, ela pode requerer a suspensão dessas negativações, dessas ocorrências. E aí chama atenção porque foi em 91, já faz bastante tempo, né? Bastante tempo, né? Enfim, talvez ela não tenha precisado de nada nesse período e só agora que ela foi perceber. Então, realmente, ela tem que consultar para ver o que foi feito, né? Muito bem, olha, hoje a gente recebeu o economista e professor da FIA, o Marcos Peluche. Ele tirou nossas dúvidas sobre finanças, deu algumas dicas aí de como que a gente deve fazer com o nosso salário para que no final do mês todo mundo esteja feliz, não é isso? Com certeza. Marcos, foi um prazer receber você. Eu espero recebê-lo novamente aqui no Pronto Atendimento. Foi muito legal o programa. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Espero estar aqui novamente em outras ocasiões. Muito legal. Muito obrigado. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã, atenção, hein? A gente volta em um novo horário. Mudou o horário do Pronto Atendimento aos sábados.
15 para as 2 da tarde. 15 para as 2. Nosso tema será Direito de Família. Bom dia para você, bom final de semana.